Opa, chegamos por aqui de novo. Que legal, sejam todos bem-vindos. Se você não me conhece, eu sou o professor Carlos Rocha, dou aulas de língua portuguesa, ali na Escola Salão de Lucena, na CDE 3. Bem, antes de nós começarmos o nosso assunto bem interessante, gostaria de chamar a atenção para nossas redes sociais. Segue lá, curte, compartilha, tem muita coisa boa para você. Tá bom? Vamos para o nosso episódio que é o 3.2 de língua portuguesa, funções da linguagem. Detalhamento é o seguinte: o caráter comunicativo definido a partir da função de cada texto. E vamos para a nossa dica. Eu vou te apresentar um vídeo onde eu gostaria que você observasse a linguagem, se essa linguagem ela é eficaz na sua pretensão. Fica ligadinho. Conseguem perceber o que há de errado nesse diálogo? O uso de máscaras e álcool em gel ajudou na prevenção do coronavírus durante a pandemia. São poucos os jovens que conseguem cursar uma universidade. A maioria precisa trabalhar desde cedo. E aí, percebeu o que há de errado nesse diálogo? Parece que não cumpriu bem o seu objetivo, que é transmitir uma informação, decodificar essa informação e responder essa mesma informação. Não foi eficaz. Mas funções da linguagem, quem são elas? O que comem? Onde vivem e o que estão fazendo aqui? Isso nos traz ao aspecto dos tipos de texto, porque nós temos textos verbais e textos não verbais, que é exatamente aquilo que você vai entender a partir de agora. Para isso, eu vou chamar a nossa primeira dica. Legal? Então, os textos, eles terão vários tipos de caracteres. Um deles é o informativo, como, por exemplo, jornais, revistas, bulas, algumas postagens informativas também nas redes sociais. E esse tipo de texto, ele te ajudará a entender qualquer tipo de notícia. Caráter importante esse, que ele é encontrado nesses exemplos que eu dei. Vou te mostrar por exemplo, de uma notícia que apareceu por esses dias nas redes sociais. Veja bem aí, que ele é o texto não verbal e o texto verbal. Olha lá. Filme Pantera Negra 2 homenageia o ator Chadwick Boseman. Que legal, né? Essa é a parte verbal do texto. Mas não é apenas isso. Olhando do ladinho esquerdo aí da tua telinha, o que está desenhado no muro. Veja só, parece a máscara do Pantera Negra, né? Ele foi desenhado ali, não sei se foi grafitado ou se foi desenhado com tinta à mão, mas está lá. Essa imagem toda aí também é um texto. O texto não verbal, ele vem através de desenhos ou tirinhas e você pode obter informações observando isso ali, certo? Então vamos isolar agora cada parte e tentar entender melhor, beleza? Olha só, o Pantera Negra, que ele é um personagem da Marvel, esse personagem ali, ele foi homenageado nesse muro. Primeira imagem que nós temos aí é o imagético e depois nós temos aí o segundo, que é o ator Chadwick Boseman, ligando os dois personagens, o da vida real e o fictício, que é ali o personagem da Marvel. E em outro momento nós temos o próprio texto, então nós temos duas informações. Na tua prova do Enem isso vai estar presente direto para ti, tá bom? Vamos agora observar a segunda parte. Filme Pantera Negra 2 homenageia Chadwick Boseman.
Ah, legal, né? Então tem uma homenagem aí ao personagem Pantera Negra e tem uma homenagem ao próprio ator, que vocês acompanham pelas notícias, sabem a situação, o que houve com esse ator, não é? Então é isso. O texto verbal, ele vai ser explorado em primeiro plano e o texto não verbal vai ser explorado em segundo plano. Legal? Então, vamos ver se ficou claro para cada um de nós. Texto verbal e texto não verbal. O que é o texto verbal de fato? É todo o texto que aparecer na tua questão que você pode ler e inferir algum tipo de conhecimento sobre aquilo, algum tipo de impressão sobre aquilo, algum tipo de emoção sobre aquilo que tu acabou de ler. E o texto não verbal tem a ver com o imagético, a imagem, o desenho, as figuras, a tirinha, a forma como vai aparecer algo para ti que vai deixar claro um mapa visual daquilo que você pode inferir de uma questão. O Enem, o SIS, PSC e o Macro trabalham muitas questões na área de linguagens nesse sentido. Então vamos nos preparar. Tá bom? Mas precisamos aqui de um conceito. Vamos então para o nosso primeiro. Então, os textos que usam a linguagem denotativa, a função da informação que está ali, a gente diz que é função referencial. E o que é função referencial dentro do texto? Caminhamos mais ou menos por aqui. Vou explicar. Quando você lê um texto em que esse texto diz, por exemplo, o céu está azul, mas como está lindo. Nessa frase, o céu está azul, mas como está lindo, você percebe que ali existe a presença de uma opinião do enunciador. Ou, nesse outro exemplo, como é bonito poder estar aqui. Manaus é uma das cidades mais lindas do Brasil. Eu não digo que não é, porque eu acredito que sim. Mas, nessa mesma frase, aqui também percebemos a presença de opinião, o que não acontece na função referencial. Na função referencial não encontramos nenhum indício de que há opiniões presentes no texto. O principal nesse texto, em artigos científicos, textos didáticos, folhetos, manuais, textos enciclopédicos, sabe? Qualquer tipo de referente onde o leitor possa encontrar impressões pessoais, não dizemos que esse texto ele é da função referencial, mas o contrário seria, como por exemplo, a cada ano, 25 pessoas são encontradas andando pelas ruas de Manaus. Esse texto acabei de criar, mas perceba que eu não dei a minha opinião sobre ele em nenhum momento. Por isso que podemos entender que na função referencial, a linguagem é exatamente aquela que precisa ser, ou seja, ela é totalmente denotativa. Ok? É relevante pensar que dentro da linguagem textual, bastante informação representativa desta função nos ajuda a compreender que uma notícia cuja intenção é de informar o leitor sobre qualquer fato relevante ou recente, ela estará presente no texto sem nenhum tipo de presença de impressão pessoal, emotividade ou constrangimento de nenhuma parte do enunciador. Tá certo? Uma outra coisa importante é que, na maioria das vezes, quando nós estamos construindo esse texto, essas opiniões, as sequências linguísticas que pretendem levar ao convencimento da pessoa, essas características aí, elas confrontarão o entendimento e a inteligibilidade do texto. Nós pretendemos, com a função referencial, deixar claro que o leitor será apenas informado de uma situação. Mas, sabe aqueles textos que tentam te influenciar a fazer algo, a cumprir alguma coisa? Pois é, vou chamar agora a dica 2 para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Segura a visão aí, nesse aspecto de influenciar e convencer a algo.
com argumentos geralmente até convincentes ou atraentes para fazer você mudar de opinião. Então, o texto, ele está ali, o verbal e o não verbal, em dois planos, mas no mesmo ambiente. Legal, eu vou te apresentar agora 4 exemplos juntos para que a gente possa visualizar isso mentalmente. Pega aí. Nesse primeiro aqui, nós temos um hambúrguer e você pode observar os ingredientes. E aí, quando tu olha, tu já vai pensar, que delícia, tô até com fome. E logo ao lado, palavras ou um texto verbal dando para você a intencionalidade de que se você comprar esse hambúrguer, você vai saciar a tua fome e comer algo bem delicioso. No segundo exemplo, nós temos aí uma mãe, e essa mãe está cuidando de si mesma. E não à toa, o texto acima da cabeça dela está falando o quê? Onde ela vai gastar um momento para cuidar de si mesma. Olha que legal, e aquela mãe que passa o dia todo ocupada vai pensar, eu podia ter um tempo para cuidar de mim mesma, né? Isso desperta na mãe, ou em qualquer pessoa, a intenção de adquirir os produtos que esse comercial está vendendo. No anúncio acima sobre horóscopo, nessa coloração rosa, você pode ver aí ao lado características específicas que, se você obtê-las, você vai ter um dia melhor, um mês melhor, um ano melhor e uma vida melhor. Legal. E no último, nós temos aí algumas pessoas num plano de situacional e uma plaquinha dita ali, vote. Nesse plano situacional, é interessante que eles não estão debatendo entre si, mas o texto verbal e o texto não verbal, os dois estão cumprindo a função que é de convencer o leitor a fazer algo, motivar o leitor a fazer esse algo e cumprir. Essa é a função do texto. Vamos para um outro exemplo. Nesse momento temos aqui um anúncio. O que está escrito aí? Não remova. Tem uma finalidade. Esse aqui está bem claro, né? Por que não posso remover? Porque tem um objetivo. Pega esse segundo exemplo aí. Vamos lá. Aqui nós temos um cartão de crédito e um textozinho. Adquira esse item e você vai começar a pagar só daqui a tanto tempo. E vamos lá. Por quê? Porque nesse momento você vai poder absorver essas informações do texto. Legal, né? Que bom que chegamos até aqui. Mas não terminamos ainda. Eu vou agora chamar o próximo conceito para que a gente possa consolidar essas informações. Tá valendo? Esse conceito aqui é bem importante. Quando encontramos um texto cuja mensagem está focada em instruir-nos ou nos convencer a fazer algo, a gente sabe imediatamente que o caráter da linguagem ali está marcada pelo aspecto persuasivo. E a função, ela se concentra em quem está recebendo. Um melhor exemplo para a gente pegar isso é a função referencial da linguagem. Vamos ver aí alguns. De acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após o confronto entre as equipes de futebol nesta quarta-feira, entre os quais, ou as quais, 3 são mulheres. Viu só? A informação veio. Mas temos que ampliar um pouco mais esse conceito aí. A função denotativa referencial também é conhecida como função informativa, pois tem o objetivo de informar. Vou te passar mais 2 exemplos para que você veja essa informação sendo dada sem juízo de valor, ok? Amanda foi morar em outro país para fazer doutorado. Pegou aí? Número 2. Erro na correção do Enem afeta cerca de 6.000 provas. Outra vez, o caráter persuasivo, mas não tem juízo de valor aí. Então, isso nos leva para o tipo de verbo que deve aparecer ali. A voz passiva é a voz verbal que indica que o sujeito da oração, ele sofre ou recebe determinada ação em vez de praticar essa ação. Vamos ver mais esse exemplo aí, tá bom? Desnutrição de mães agrava o efeito do Zika no cérebro de bebês, mostra estudo. Para pegar melhor, deixa eu ler de trás para frente para ver o que acontece.
Estudo mostra que a desnutrição de mães agrava o efeito Zika no cérebro de bebês. Percebeu aí a voz passiva do verbo? Então é isso. Mas deixa eu ampliar rapidamente esse exemplo com mais um outro exemplo, só para ficar bem claro. Informamos que recebemos os produtos solicitados no dia 19 de janeiro de 2020. Agradecemos a rapidez na entrega da mercadoria. Viu só? Bem interessante, né? É isso. Agora que a gente já entendeu bem, eu vou convidar você para que a gente possa ir para as considerações finais. É isso. Ficamos por aqui. Meu muito obrigado pela sua participação nesse maravilhoso encontro que tivemos e gostaria de convidar você, além disso, para tirar aquela selfie comigo. Você tira aí, da onde você estiver, e eu vou tirar daqui para que a gente possa compartilhar. Tá bom? Meu muito obrigado a todos e até uma próxima. Vamos lá? Valeu, valeu, valeu. Aqui abaixo na tela, gostaria de mostrar para vocês as nossas redes sociais. Então, já se inscreve, curte, compartilha. E se tiver alguma perguntinha, pode fazer lá no inbox, teremos o maior prazer em responder, tá bom? Bons estudos e tchau, tchau!